Abramos a nossa Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 45 a 55. Desculpe, 46 a 55. Lucas 1, de 46 a 55. Os irmãos acompanham a leitura que também será projetada. Diz assim: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque se atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos orar, irmãos. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo Redentor nosso. Amém. Irmãos, sem sombra de dúvidas, indiscutivelmente e ainda indubitavelmente, Maria é a mãe mais conhecida e mais favorecida na face da terra. Não houve, não há e não haverá no mundo uma mulher mais conhecida e mais favorecida por Deus do que foi Maria. Embora todas as mães, só pelo fato da maternidade, já foram favorecidas por Deus, mas não se compara a Maria, porque o favor que ela recebeu do Senhor não foi apenas a maternidade, mas o fato de ser portadora do seu Salvador, que era um desejo profundo que campeava os corações de todas as mulheres no Antigo Testamento. Então, todas as mulheres registradas no Antigo Testamento, elas preferiam a morte que a impossibilidade da maternidade. Isso, por exemplo, aconteceu com Ana, embora Ana, lá no livro de 1 Samuel, fez um voto ao Senhor e Deus lhe concedeu então um filho a quem ela chamou de Samuel, que significa ouvido do Senhor. Ouvido aí é ouvido por Deus, uma oração que foi ouvida pelo Senhor. É isso que significa o nome Samuel. Então Maria, de fato, é a mãe mais popular que existe no mundo, e Maria também foi a mulher mais favorecida por Deus. Não podemos negar isso e também não é a nossa intenção. Mas observem quantas vezes eu usei a palavra propositalmente favorecida. Eu fiz questão de responder essa palavra, porque favor lembra graça, e graça é um favor não merecido. Esse foi o favor que Maria recebeu. O Senhor foi generoso para com ela. E observem que o contexto imediato, então, ele narra, primeiramente, no capítulo 1, a partir do verso de número 5, o nascimento de João Batista, ou melhor dizendo, o seu anúncio. Posteriormente, então, o anjo vem a Maria e agora faz o anúncio de quem? Do Senhor Jesus. Então, se primeiro foi anunciado João Batista, posteriormente Jesus, primeiro também nasceu João Batista, primo do Senhor, que era precursor para depois nascer ou encarnar o Senhor Jesus. Mas observe que curioso, capítulo 1, verso de número 27.
diz assim: há uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse, olha a expressão que o anjo usa: salve, agraciada. Agraciada é favorecida. O que o anjo está dizendo é: salve, você a quem Deus fez um favor. Ou seja, foi uma graça de Deus usar a vida de Maria para conceber o Senhor Jesus, como portadora do Senhor Jesus Cristo. Salve, agraciada, o Senhor está com você. Então, Maria, tendo isso em mente, essa graça bendita, ela compõe um hino de adoração a Deus. E esse hino, ou esse cântico, ele é dividido naturalmente em 3 partes. A primeira vai dos versos 46 a 49, onde Maria exulta ao Senhor pelo favor recebido. O segundo momento vai do verso 50 ao verso de número 53, onde Maria reconhece que a graça de Deus se estendeu a todos aqueles que são humildes, entenda-se, aqueles que dependem e reconhecem essa dependência da graça salvadora de Cristo. E o terceiro e último momento, nos 2 últimos versículos, 54 e 55, onde ela olha para o passado e vê as promessas e os grandes feitos que Deus fez à vida do seu povo, entenda-se, Israel, no Antigo Testamento. Irmãos, estudando essa passagem, algo me chamou muito a atenção, e eu vou trazer nessa pregação. Maria era uma mulher profundamente conhecedora da Escritura Sagrada. Maria conhecia muito bem a Escritura Sagrada. Mas eu quero fazer algumas considerações ainda. Maria não se colocou acima da Escritura Sagrada. Maria não se colocou acima da Escritura. Nós vamos notar que o seu canto é regado de salmos. Então, é uma mulher que, favorecida por Deus, ela olha para o livro de cânticos, entenda-se, o livro de salmos, e ela vai lá coletar conteúdo para a sua canção. Então, ela não fez algo da sua cabeça. Ela não tomou decisões norteadas pelo seu coração. A Escritura diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. A Escritura diz que não há um justo sequer. A própria Maria afirma ser, então, a portadora do seu Salvador. Então, a primeira ênfase que eu quero dar, antes de adentrarmos ao texto, é que Maria, ela era uma profunda conhecedora da Escritura. Todo o seu canto está regado de salmos. Segundo, ela não se pôs acima da Escritura, mas ela olhou para a Escritura para compor a sua canção de adoração a Deus. Essas foram observações que eu fiz no estudo desse texto. E observe como ela começa exultando a Deus, primeiramente pelo favor recebido. Ela diz assim, verso 46, então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. É muito comum a expressão, a minha alma, quando se está em um estado profundo de reconhecimento. O salmista compôs o Salmo 103 e disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga
ao seu santo nome. Ele repetiu: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Então observem que para o judeu, quando ele se reporta à sua alma, ele não está excluindo o corpo, mas o que ele quer é dar ênfase ao profundo estado de adoração e de reconhecimento da graça de Deus. E Maria está desfrutando desse momento. Maria recebeu do Senhor aquilo que todas as mulheres desejavam, ser a portadora do seu próprio Salvador. Por isso que ela diz: o meu espírito, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus. Mas que Deus é esse? Não é Deus o meu filho, mas é Deus o meu Salvador. Observem como ela se expressa. Ora, irmãos, só precisa de um Salvador quem reconhece que sem a graça de Deus será condenado. Maria está sendo altamente bíblica, cristã. Maria está sendo uma mulher de fé. Ela está olhando para si e está dizendo: a minha alma se alegra em Deus e o meu espírito exulta no Senhor. E tudo isso acontece porque eu me alegro no Senhor, que é o meu Salvador. Essa é a primeira razão que ela está dando para exultar a Deus. E ela prossegue e diz: porque Ele, o Senhor, atentou para a humildade da sua serva. Em outras palavras, não havia nela merecimento. Observe a expressão que ela usa: Deus atentou para a humildade. A ideia de humildade aqui é a ideia de alguém que não tem algo para pagar, para dar. Ou seja, ela recebe de Deus o favor de ser a mãe do seu Salvador. Então Deus atentou para a humildade da sua serva, e ela se coloca aqui como serva de Deus. Observe que, diferentemente do Senhor Jesus, que dizia assim: eu e o Pai somos um, Jesus dizia: quem vê a mim vê o Pai. Olha como Jesus se expressava. A expressão de Jesus era: onde eu estou, o Pai está. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus dava ênfase à sua divindade. Jesus demonstrava clara e categoricamente ser tão divino quanto o Pai celestial, diferentemente do que acontece com Maria. Ela que está dizendo que se alegra em Deus, primeiro, por ser a portadora do seu Salvador; segundo, pelo fato de Deus agraciá-la, concedendo-lhe então, ainda que sendo ela humilde, esse favor. E o texto prossegue: pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Eu pergunto a você, tem algum erro na palavra dela? Obviamente que não. Só que a gente precisa, irmãos, separar a mariolatria, que é a idolatria a Maria, da bem-aventurança. Porque se alguém quiser argumentar que essa palavra de Maria está se referindo à mariolatria, vai pendurar uma corda no pescoço com esse argumento. Eu explico. Como é que começa o Sermão do Monte? Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores. Observem que bem-aventurança não significa dignidade para adoração. Então Maria não está aqui dizendo que ela será conhecida pelo fato de ser divina. Ela está afirmando aqui que todas as gerações a conhecerão, e isso é absoluta verdade, tá? Pela sua bem-aventurança. E qual foi a sua bem-aventurança? O favor que Deus lhe concedeu para ser a portadora do seu Salvador. E isso é verdade. Isso é verdade. Eu comecei a mensagem dizendo que não existe uma mulher mais famosa que Maria, mais conhecida e mais favorecida.
A ideia de bem-aventurança significa alguém que é mais que feliz. E, de fato, irmãos, Maria foi uma mãe extraordinária. Em que sentido? No fato de portar o Redentor Jesus Cristo. Por mais cuidadosa e zelosa que seja uma mãe, nenhuma mulher na face da terra, com exceção de Maria, é mãe do seu Redentor. Maria é a única mulher na face da terra que recebeu a graça de portar o seu Redentor. De portar, de no seu ventre, por meio de uma obra do Espírito Santo, finalmente gerar o Senhor Jesus Cristo. Jesus, no ventre de Maria, foi obra do Espírito Santo. Não foi fruto de uma relação sexual entre José e Maria. Por isso que ela precisava ser virgem, para tornar incontestável o nascimento miraculoso do Salvador. Por isso que ela precisava ser virgem. Por isso que ela não podia ser casada. Para que isso não coubesse argumento em alguém dizer, não, mas esse Jesus, ele é filho de José e de Maria da mesma forma que os demais irmãos. Isso não cabia. Esse era um argumento que não cabia. E a Escritura vai dizer que Jesus teve irmãos e irmãs. E esses irmãos e irmãs que o Senhor teve não foram fruto de uma obra regeneradora do Espírito Santo, mas foi fruto de quê? Fruto da relação sexual entre José e Maria, porque José e Maria se casaram, e o que consuma o casamento é a relação sexual. O que nós estamos a pregar aqui, irmãos, não é difamar Maria, mas a apresentar a Maria que a Bíblia apresenta. É essa Maria, uma adoradora, uma mulher temente a Deus, que reconhece o favor divino, que reconhece a sua humildade, ou seja, a sua dependência da graça de Deus. Vejam, irmãos, o verso de número 48, ela diz assim: porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, ou seja, uma mulher mais que feliz. Vamos ao Salmo 138, verso 6. Salmos 138, versículo de número 6. Atentem o que diz. Salmo 138, versículo de número 6. Diz assim: o Senhor é excelso, tudo atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Observe a ênfase que ela dá na humildade, certamente mencionando esse versículo da Sagrada Escritura. Quando no verso seguinte, verso 49, ela afirma: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Veja o que diz o Salmo 111, verso de número 9. Salmo 111, verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo, lembrem, ela disse, santo é o seu nome, e aqui o Salmo está dizendo, santo e tremendo é o seu nome. Ou seja, o canto de Maria, ele é repleto de salmos. Ela não está se pondo acima da Escritura, como acontece com o vigário, ou seja, com o Papa, que entende que a Escritura Sagrada está abaixo dele, e que ele é o substituto do Senhor Jesus Cristo. Porque a Escritura vai afirmar que todo aquele que quer tomar o lugar de Cristo, esse é um anticristo. Não é o que Maria está fazendo aqui. Maria não está se colocando acima da Escritura, pelo contrário,
ela está tomando posse da Escritura para compor a sua fala. Então, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Aí agora nós vamos entrar na segunda estrofe. E a segunda estrofe, então, ela vai apontar agora para tudo aquilo que Deus fez à vida do seu povo. Sempre elevando aqueles que são humildes, entenda a humildade aí em um sentido de aqueles que não olham para si com dignidade, mas entendem que dependem da graça de Deus, falando ou fazendo um link justamente com uma das bem-aventuranças do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. A ideia ali é, bem-aventurados os humildes, porque o pobre de espírito, ele entende que depende de alguém, e esse alguém que ele depende é o Senhor. Então, por depender do Senhor, ele não confia em si, mas confia no Senhor. Então, o verso 50 vai começar, a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Observem os contrastes, verso de número 52 e 53. 51, ele derruba do trono Quem foram os que ele derrubou do trono? Os poderosos. Mas ele elevou quem? Ele exaltou os humildes. Olha o outro contraste, verso 53. Ele encheu de bens os famintos. Os famintos não têm nada, mas agora eles passaram a ter tudo. Em contrapartida, ele despediu vazio, ou seja, despediu sem nada aqueles que são ricos. E alguém vai me perguntar, pastor, mas onde estão os salmos nessa passagem de Maria? Verso de número 50, Maria diz assim, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Vejam o que diz o Salmo 103, verso 17. Salmo 103, verso de número 17. Salmo 103, verso 17. Assim está escrito, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. O que é que Maria está fazendo no seu canto? Ela olha para o livro de Salmos e compõe uma canção. Observem que ela está tomando emprestado aquilo que Deus inspirou a outros homens, entenda-se, salmistas, para que agora ela use em seu canto. No verso 51, voltando a Lucas capítulo 1, Maria faz a seguinte afirmação, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Isso ela diz no verso de número 51. Salmo 98, verso de número 1. Cantem ao Senhor um canto novo, cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita, ou seja, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Ou seja, mais um salmo que Maria está se apropriando para compor a sua canção. E ela prossegue, irmãos, no verso 52, por exemplo, ela afirma, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Vejam Salmo 147, verso de número 6. Outro texto que Maria toma emprestado. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Mais um salmo que Maria toma emprestado. E assim sucessivamente ela vai fazendo, demonstrando então conhecimento sobre a verdade, se submetendo a essa verdade e a trazendo para a sua canção.
A última estrofe, ou a última parte do canto de Maria, está nos versículos 54 e 55. Você vai notar agora que ela olha para o passado. Ela olha para o povo de Israel, as promessas que o Senhor fez, e toma aqui um nome emblemático. Quem? Abraão, o pai da fé. Verso 54. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Verso 55. A favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido a nossos pais. Então, primeiro, ela exulta o Senhor pelo favor recebido, porque Deus lhe agraciou em sua humildade, na humildade de Maria. Depois, agora, ela faz contrastes, usando os salmos, onde demonstram que Deus exalta aqueles que dependem da sua graça salvadora e reconhecem a sua humildade, sua pobreza de espírito, ou seja, a sua necessidade da graça de Deus. E por fim, agora, ela olha para Israel. E sobre Israel ela dirá que Deus amparou a Israel, que era servo do Senhor, a fim de lembrar-se da sua misericórdia e a favor, ou seja, favorecendo a Abraão e a sua descendência para sempre, como havia prometido aos seus pais. Esse é o canto de Maria, irmãos, e a gente tem algumas aplicações preciosas com relação a tudo isso que foi dito. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, e eu dizia isso há pouco no café, é que o maior legado, a maior pérola, a maior bênção que você concede ao seu filho não é uma escola de qualidade, embora isso seja importante. Não é um plano de previdência para quando ele ingressar na faculdade você poder pagar. O maior legado, a maior pérola, o maior bem que você concede ao seu filho não é uma boa assistência médica, embora tudo isso que eu esteja citando seja de extrema valia para a vida de qualquer pessoa. Eu lhe diria que nem o seu cuidado materno do dia a dia é o que de mais importante você pode dar ao seu filho, embora seja extremamente importante. Irmãos, nós vivemos dias que nós queremos dar aos nossos filhos aquilo que nós não tivemos na infância. Tem pais que são movidos por essa ideia. Eles entendem que por ter uma infância tão difícil, tão limitada, eles não sonegarão absolutamente nada aos seus filhos. E por que não citar aquela célebre frase que certamente você já ouviu? Em ordem de pobre, meu filho tem tudo. Essa é a frase. Mas o que eu queria perguntar nessa manhã é: como vai a fé dos nossos filhos? O que nós temos feito para que eles cresçam na disciplina do Senhor? O que você tem feito? Qual os investimentos que você tem feito para que o seu filho viva em meio ao povo de Deus? Para que o seu filho aprecie e participe do reino de Deus? Para que o seu filho ame a verdade, o evangelho da salvação? Eu dizia há pouco, irmãos, no nosso café, que o principal responsável pela evangelização do seu filho não é o pastor. O principal responsável pela evangelização do seu filho é você que é pai e mãe. E essa é uma missão que você não pode fracassar. Eu não estou dizendo que os nossos filhos, por pais mais atentos e zelosos que sejamos, eles vão seguir a nossa fé. Eu não estou afirmando isso. Primeiro que ele precisa ser um eleito para crer. Os eleitos crerão na mensagem. Mas, meu irmão, cuide,
para que um dia você não tenha o peso sobre a sua consciência de não ter sido um pai cristão para o seu filho. Porque é possível que você seja uma excelente mãe, segundo a sociedade, mas você seja um verdadeiro fracasso com relação à fé. É possível que perante a sociedade, você seja uma mulher de reputação ilibada, você seja uma mulher honrada, mas diante do seu filho e diante dos seus deveres maternos de educá-lo na disciplina do Senhor, você seja um verdadeiro fracasso. E isso se dá pela compreensão equivocada que nós carregamos, que os nossos filhos precisam de tudo que possamos dar, e fazemos da fé nas suas vidas algo secundário. Irmãos, é tão grave tratar a fé como algo secundário, tanto para nós quanto para os nossos filhos, que isso se reflete ao longo da vida toda. Eu te explico. Vamos avançar um pouco para a idade entre 20 a 30 anos. Por que os rapazes e moças cristãos dos nossos dias, eles não colocam como primeiro requisito para uma relação de namorado a fé do outro? Você já se perguntou isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se incomodaria se o seu filho namorasse um traficante? Sua filha, desculpe. Se sua filha namorasse um traficante? Você se incomodaria se porventura o seu filho namorasse uma moça que toda a cidade namorou, toda a cidade pegou essa moça? Eu acredito que sim, que você se incomodaria com isso. Mas por que nós não nos incomodamos e os nossos filhos não se incomodam por não usar como primeiro critério em um relacionamento a fé? É algo que eu tenho observado nos jovens. Os jovens, eles não tomam como critério, como alicerce de um relacionamento, a fé. Ou seja, para o jovem da atualidade, a fé do outro é completamente irrelevante. É irrelevante para constituir um relacionamento de namoro, noivado e casamento, para construir uma família. Eu queria lhe perguntar nessa manhã, por que isso acontece? Por que será que os jovens da atualidade, eles não têm como critério absoluto a fé do outro? Eu sei a resposta para isso. Eu sei. A resposta para isso é que a fé nunca foi posta como prioridade em suas vidas. A fé nunca foi posta como alicerce em suas vidas. Porque quando a fé é o alicerce da vida de alguém, todas as decisões que essa pessoa toma, ela parte do exercício da fé. Aí você vai pensar, pastor, mas a fé não é do meu filho? É, mas você ensina o seu filho a ler, a escrever, você faz as atividades que vêm da escola com seu filho, você entende que ele precisa de entretenimento e você o leva para passear, você financia passeio para o seu filho, você patrocina isso para ele, você não mede esforços para dar a ele uma boa assistência médica. Observem, nós não medimos esforços para dar aos nossos filhos nenhum bem material. Mas, irmãos, com relação à fé, nós não usamos o mesmo critério. Nós não nos incomodamos se os nossos filhos não orarem. Nós não nos incomodamos se os nossos filhos andarem com pessoas duvidosas. Nós não nos incomodamos que os nossos filhos vejam em nós um testemunho cristão.
Então observem que nós ensinamos os nossos filhos a crer. Mas aqui me cabe uma segunda pergunta: como eu vou ensinar alguém a crer se nem eu conheço a verdade que creio? Esse é um outro problema. Maria conhecia a Escritura. Eu não estou dizendo que Maria aqui ensinou Jesus a ser o Filho de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Ele sempre foi o Filho de Deus de eternidade a eternidade. É claro que esse contexto aqui é um contexto específico, mas o que eu quero ressaltar é que ela conhecia a base da sua fé. E hoje nós temos muitas vezes comportamentos de pessoas que estão na igreja, mas elas não amam o reino de Deus. Elas não amam a graça de Deus. Elas não se sentem perdoadas por Deus. Nós temos hoje muitas pessoas na igreja que elas vêm para cumprir uma mera obrigação, mas no fundo não existe deleite espiritual, não existe alegria. Você sabe por que eu torço para o meu time do coração? Não é porque eu acho que ele é o melhor. Racionalmente eu não acho que o meu time é o melhor. Sabe por que eu torço para o meu time de coração? É porque um dos momentos mais alegres do meu pai era quando ele jogava. Isso me chamava a atenção. Eu nem sabia o porquê daquela alegria, mas eu via aquilo. Como os nossos filhos terão alegria no reino de Deus, se os nossos pais não se alegram? Como os nossos filhos amarão o reino de Deus, se os nossos pais não amam? Como os nossos filhos quererão trabalhar, se devotar no reino de Deus, se os nossos pais não fazem isso, irmãos? Irmãos, isso é igual a enxugar gelo. Você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada. A educação, a fé, a construção cristã na vida do seu filho perpassa não apenas por aquilo que você instrui, mas pela sua conduta. Os nossos filhos, eles observam mais do que nos ouvem. Ou você nunca percebeu isso? Você nunca notou? O seu filho lhe observa muito mais do que aquilo que ele ouve de você. Com relação à sua fé, o que é que ele tem observado? Mas como nós amaremos aquele a quem não conhecemos? E como pregaremos aquele que desconhecemos? O seu principal papel materno é educar o seu filho com relação à fé. Não despreze isso, meu irmão. Não despreze essa responsabilidade. Compreenda que o seu filho está vendo cada passo que você dá. A sua fé é observada pelo seu filho, ainda que ele não fale nada. Ainda que ele não fale, ele não mencione, ele não verbalize. A sua fé é observada pelo seu filho. Irmãos, isso acontece desde a mais tenra idade. Deixa eu lhe dizer uma experiência que eu tenho passado. A Meli, ela não gosta muito de ficar deitada quando está acordada, porque quando está dormindo é natural que ela fique deitada. Ninguém vai dormir em pé. Então nós deixamos ela no berço ou na cama até o ponto que ela não reclama. Então ela começa a chorar. Ela começa a chorar. Então eu me aproximo dela. Aí ela diminui o choro. Como quem diz, deixe-me observar o que ele vai fazer. Eu pego a fralda, dobro e ponho no ombro. Ela se agita. Porque ela sabe que eu vou retirá-la daquela situação e colocá-la no colo. Eu estou falando de uma criança de 7 meses de idade. Ela não entende uma palavra que eu digo e eu muito menos do que ela diz. Se ela não está entendendo o que eu digo, imagine o que ela diz. Ontem eu até entendi ela dizer aleluia.
lá no culto na casa da Eliane. Né? Vejam só, eu não estou dizendo que ela é uma criança mais inteligente que as outras. Ela não é. Ela não é uma criança mais inteligente que as outras. Todo pai acha que o seu filho é mais inteligente que os outros. Eu não acho que ela é mais inteligente que outra criança da sua idade. O que eu quero chamar a atenção é, como pode uma criança de 7 meses de idade, que observa o seu pai dobrar uma fralda e pôr no ombro, parar de chorar e se debater sorrindo, porque sabe que será apanhada da cama e virá para o colo? Desde a mais tenra idade, os nossos filhos nos observam. Você não notou isso, você não percebeu, mas os maiores observadores da sua fé são seus filhos. Sabe por quê? Porque são eles que veem quando você mente. São eles que veem quando você distrata as autoridades da igreja. São eles que veem quando você faz pouco caso do culto ao Senhor. São eles que veem que você não lê a Escritura, que você não ora, que você vive como um ímpio. São eles que veem que você é um homem dentro da igreja, mas fora dele é outro. Os maiores observadores da sua fé são os seus filhos. E o que é que nós fazemos, irmãos, com tudo isso? Eu queria concluir com um testemunho que eu ouvi acerca do reverendo Russell Shedd. O pastor Russell Shedd faleceu há pouco tempo, alguns anos atrás. Na minha opinião particular, foi o maior pregador que eu já ouvi, tirando os da Bíblia. E o pastor Russell Shedd, ele era uma bênção. Quando ele estava morrendo, ele deu uma entrevista e disse: eu sinto que o Senhor está me desmamando dessa terra. Ou seja, era um homem que tinha consciência de que dentro em breve partiria. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Ele foi pregar em uma igreja no Recife. Ouçam o que eu vou dizer. Porque talvez você pense assim: ah, pastor, mas isso que o senhor está pregando é utopia. Nenhum pai, nenhuma mãe vai fazer isso que o senhor está anunciando. Pois bem, o pastor Russell Shedd foi pregar em uma igreja no Recife, na cidade do Recife. E depois da pregação, ele foi à porta cumprimentar os irmãos, e alguém chegou para sua filha e disse: deve ser uma bênção ser filho do pastor Russell Shedd. A resposta, abre aspas, olha a resposta que ela deu, abre aspas: eu só sei que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz que ele é pecador. Fecha aspas. Foi isso que a filha do pastor Russell Shedd disse sobre o seu pai. Isso é transmitir a fé, não apenas verbalizada, mas como demonstração, de fato, de alguém que é filho de Deus. Amém.